Jari, como é que não consegue? Parando aqui, não? Como é que é? Olá caríssimos internautas, amigos e amados, que sempre têm acompanhado a nossa programação aqui na ASTV News. Este é o programa Super Vibes, onde na verdade buscamos trazer tudo calientemente caliente, principalmente quando falamos de uma boa vibe, de uma boa discussão e também de uma boa interação. Hoje estamos aqui para trazer algo de novo, né? Algo de novidade. E vamos ter aqui um vídeo explicativo que fala-nos do fenômeno que teria acontecido no passado domingo, no qual muitos andavam aí até a escrever, até vou mostrar uma foto,
né? Vou mostrar uma foto que no Facebook perguntavam se isso não era uma profecia, se não era a questão do fim do mundo. O fim do mundo que é nada, senhoras e senhores, aquilo era uma lua de sangue, um eclipse lunar. Temos um vídeo explicativo que nos fala basicamente, né, daquilo que é o eclipse lunar. Vamos tentar explicar aqui em poucas palavras. Senhores, eclipse lunar é um fenômeno astronômico, né, que envolve o cruzamento do Sol, da Lua e da Terra, né? Quando a sombra da Terra, né, e o Sol passam pela Lua, ocorre o eclipse lunar. Este eclipse que pode durar no máximo por aí uma espécie de 3 a 2 horas de tempo. Por isso não há alarmes aqui, não há alaridos, não era fim do mundo que é nada, senhoras e senhores, não era fim do mundo que é nada, mas sim era o eclipse lunar. Por isso aconselho-vos a ficar calmos, as profecias sim vão acontecendo paulatinamente, cada uma no seu eixo, mas essa não era uma profecia, não era o eclipse lunar, não era fim do mundo, não era nada, era só um eclipse lunar que acabou culminando com a lua de sangue. Em diversos cantos do mundo foi visto, principalmente na parte da Ásia, oeste da Austrália, vemos ali o eclipse lunar. Por isso não se alarmem, não se preocupem, era um fenômeno astronômico. Vamos ao vídeo que explica sobre isso e voltamos já. Eclipse é um fenômeno astronômico em que há um escurecimento total ou parcial de um corpo celeste em consequência da passagem de outro astro em frente ao Sol. Há 2 tipos de eclipses, são eles o eclipse lunar e o eclipse solar. Eclipse lunar. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico que ocorre toda vez em que a Terra fica entre o Sol e a Lua, exatamente na linha de intersecção de sua órbita com a da Lua. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na região da sombra da Terra, gerada por meio da luz do Sol, e a sombra da Terra cobre todo o disco lunar. O eclipse lunar acontece somente com a Lua cheia, pois é o momento em que ela está completamente alinhada com a Terra em relação ao Sol. Tipos de eclipse lunar. Eclipse penumbral. A superfície da Lua fica levemente escurecida ao atravessar a região do cone de penumbra produzida pela Terra. Eclipse lunar parcial. Somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Eclipse total. Toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra. Todos os eclipses lunares dependem da posição relativa de onde está sendo observado aqui na Terra. Eclipse solar. Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que cobre uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que, durante o eclipse, essa área fique escura durante um período de tempo. O eclipse solar ocorre quando a Lua intercepta a luz solar sobre uma determinada área da Terra. Essa área privilegiada pode visualizar todo o processo em que a Lua passa na frente do Sol. Tipos de eclipse solar. Eclipse solar total. A Lua cobre totalmente a luz solar, projetando sua sombra sobre a Terra. Eclipse solar parcial. A Lua não fica perfeitamente alinhada com o Sol, cobrindo somente parte de sua luminosidade. Eclipse solar anular. O tamanho aparente da Lua não é suficiente para cobrir totalmente a luz solar. Esse fenômeno resulta no surgimento de um anel em volta da sombra da Lua. Eclipse híbrido. Quando o eclipse é total em alguns pontos de visão, onde a sombra é total, na umbra, e anelar em outros pontos, onde a sombra é parcial, na penumbra. Os eclipses solares costumam durar apenas cerca de 8 minutos, enquanto os eclipses lunares podem durar um pouco mais de 3 horas, embora a fase total dura cerca de 1 hora. Conforme viram, né, o eclipse lunar passou, nós ainda continuamos aqui e o fim do mundo não aconteceu. Não estou dramatizando, não aconteceu. Ainda estamos aqui e ainda Deus nos provê uma chance de continuarmos a caminhar, a viver neste nosso belo
o planeta azul. Enquanto isso não acontece, agora vamos a uma outra vibe, sim, que tem a ver com momento gastronômico. Afinal, a ASTV News e o programa Super Vibes traz ali o que é uma boa vibe, uma boa alimentação, para que estejamos sempre firmes e sejamos sempre em boa forma. E hoje vamos saber como preparar uma boa lula. Lembremos, no programa passado, nós estávamos ali a ver como preparar uma aveia. Como preparar a aveia. E hoje nós estamos aqui para saber como preparar uma boa lula. A lula, um segredo. Lavar bem a lula. Preparar a lula como deve ser. Essa é uma qualidade dos nossos chefes de cozinha. Mas enquanto isso não acontece, vamos acompanhar o teaser, vamos acompanhar o vídeo e voltamos, claro, para trazer mais carga no nosso programa Super Vibes. Aí pessoal, aqui temos lula, já está limpa. Tem um vídeo aí no nosso canal que eu ensino a limpar, né? E a gente vai preparar ela aí na panela aí de uma forma bem simples, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então numa frigideira a gente vai colocar azeite e alho. O meu tá em lâminas, tá? Vamos dar uma salteadinha nesse alho aí, ó. Ó, olha lá, ele começou a mudar de cor, você vai vir com cebola bem picadinha. Vamos dar uma fritadinha na cebola também. Aí, ó. A cebola começou a ficar translúcida, né? Meio que transparente. Vamos vir aqui com tomate. Sem sementes. E bem picadinho. Tudo fogo alto, tá? Pra dar uma puxadinha em tudo. Coloca 2 folhinhas de louro. Aí você vai ver que o tomate já começou a dar uma murchadinha. Vamos vir com a nossa lula. Agrega tudo. Ó. Vamos colocar sal e pimenta do reino. Vamos agregar tudo. Ó. Vê que a lula já vai mudando de cor, né? Vai ficando mais opaca. E vai soltando bastante água também. Aí, você vai deixar refogar um pouquinho a lula, né? E daqui a pouco tá pronto. Apaga o fogo. Vamos vir com cheiro verde. Agrega tudo aqui, né? Ó. E tá pronto nossa lula. Aí, pessoal. Como não ficou muito tempo no fogo, ela não fica borrachuda. Tem gente que não vai gostar, né? Ó. E essa é a nossa lula refogada. Aí, ó. E lá foi, senhoras e senhores, nossa receita do dia. Dá água na boca, dá até água na boca. Que delícia! Isso é algo delicioso, sim, muito delicioso. E nós gostaríamos de apelar a vocês que estão aí em casa a pautarem por uma boa dieta, uma boa receita, algo edificativo e construtivo para o nosso corpo. Afinal, o nosso corpo precisa de alimentos energéticos, alimentos construtivos e alimentos protetores. Exatamente, protetores. Agora sim, vamos voltar à nossa senda para outro acontecimento. Para vocês que gostam de boas séries, bons filmes, uma boa vibe, quais são os filmes que vocês têm assistido? Será que são por aí Mata Mercenários 4, Escorpião Rei, Mata Velozes e Furiosos 7? Não sei, né? Mas nós hoje vamos já apresentar aí o top 10 dos melhores filmes que dá para curtir no YouTube.
Exatamente, para você que curta aí o YouTube, curta aí as emoções trazidas no El Clássico do YouTube, vamos trazer ali o top 10 dos melhores filmes que dá para assistir no teu ecrã, no teu telefone, no teu computador, na tua televisão, em casa, meu caríssimo. Então, fique agora com o top 10 dos melhores filmes da atualidade e voltamos já. Pessoal, já vou começar com o primeiro filmaço no YouTube. Eu nem acreditei que esse filme estava no YouTube. Foram as pessoas que me falaram aqui, que se chama Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson, uma produção das mais magníficas que eu já vi. Tem 93% de aceitação de público e a nota do IMDb está aí na tela. Agora eu vou deixar sempre as notas do IMDb. 7.8 no IMDb, é uma baita nota para você assistir esse filmaço, né? O filme é ambientado na civilização maia. Nós vamos acompanhar especialmente dentro de uma aldeia o Pata, que é um jovem que ele tem a sua família presa entre todas as pessoas ali por uma outra comunidade também que eles estão em ascensão e tentando conquistar. As coisas nessa época, elas eram conquistadas e conseguidas à força mesmo. E vocês vão entender tudo que esse jovem, essas pessoas farão para tentar sobreviver a isso que eles estão passando. O filme ele é muito bom, pessoal. A sinopse parece breve, parece rasa, mas você não tem noção de que história bacana, como o filme consegue te segurar. Tem inclusive versão também original no YouTube. Eu já falei para vocês, todos os filmes que eu indico no YouTube, basta você digitar o nome e ao lado completo que vai aparecer para você assistir em altíssima qualidade. Inclusive, Apocalipto está em altíssima qualidade. E é um dos melhores filmes, pessoal. Ganhou a Oscar, inclusive. Trilha sonora é sensacional. A ambientação de época é extremamente realista, o que vai deixar você muito imerso nessa história. Tem alguns momentos de violência e você vai ficar impressionado, pessoal. Inclusive o idioma que eles utilizam. É sensacional. É uma das obras-primas da história do cinema, com toda certeza. E um filme subestimado, na minha opinião, que é de 2006. Agora, um outro filmaço que também só tem no... Esse daqui também é sensacional, filme tenso pra caramba, que faz uma analogia, uma metáfora muito grande em relação ao próprio mundo que nós vivemos, com nota 7.1 no IMDb. Eu estou falando de um filme também que tem uma série, mas aqui é o filme que se chama Expresso da Manhã. Expresso da Manhã é um filme sensacional, muito bem produzido, do ano de 2013, que também você encontra no YouTube em altíssima qualidade, pessoal. E aqui a história é sobre uma civilização que agora eles vivem dentro de um trem, já que o mundo foi tomado por uma situação fria muito complicada, tudo está faltando no mundo e as pessoas que têm, eles vivem dentro de um vagão de trem que fica andando sem parar. Dentro desse vagão, nós temos as divisões ali entre as pessoas por classe social. Então nós temos o vagão dos ricos, dos mais pobres, dos mais miseráveis que fica lá no fundo e toda a revolução que vai acontecer em torno disso por conta de um jovem para tentar chegar no topo desse sistema para acabar com tudo isso. O filme ele é muito legal, ele tem um arco muito emocionante que mistura aventura, tudo de forma equilibrada, também com uma trilha muito envolvente, uma ambientação muito tensa, uma atmosfera muito legal. E tem a série também, pessoal. Só que esse filme aqui, ele já resume muito bem a história, na minha opinião, e vale muito a pena assisti-lo. Expresso da Manhã é um filmaço, eu simplesmente adoro esse filme, assistam, que vocês vão gostar demais. Se já viram, apresente para alguém. Mais uma obra-prima da história do cinema no catálogo do YouTube de graça, em altíssima qualidade. Tem diversos canais onde esse filme está disponível. Esse aqui tem nota altíssima, olha só, nota 8.1 de IMDb e um filme extremamente emocionante, inspirador, que me quebra quando eu assisto, pessoal. Estou falando do filme O Quarto de Jack. Sim, O Quarto de Jack, ganhador de prêmios, Oscar, ele está disponível no YouTube de graça para você assistir agora mesmo. E conta a história de uma mãe com o seu filho chamado Jack, de apenas 5 anos, que eles vivem num cativeiro. E Jack nasceu nesse cativeiro. O mundo dele é esse quarto. Ele não sabe o que é o mundo externo. Até que uma determinada coisa acaba acontecendo, bem tensa, é tudo muito intenso. Eu nem vou deixar spoiler caso você não tenha visto. E depois que você acredita que aquilo já vai ser o final do filme, praticamente, pô, e agora? O que vai acontecer? Vem um outro ato, uma outra situação, em consequência à primeira,
que ainda consegue ser ainda mais emocionante, pessoal. O filme ele é muito bem conduzido, ele tem um roteiro que te prende do início ao fim, inteligentíssimo, interessante e uma história extremamente emocionante e acolhedora. O Quarto de Jack é bárbaro, pessoal, é bárbaro. Se você é um estranho no mundo que ainda não assistiu O Quarto de Jack, você não sabe a obra-prima que você está perdendo e só está começando essa lista. Tem muito mais. Agora vem comigo antes de continuar o vídeo. Dá aquele likeoso, né? Manda aquele like para ajudar o nosso trabalho, não regula like, porque a gente faz um trabalho aqui sempre com muito carinho. Continua comigo e vão comentando, pessoal, quais filmaços vocês estão aí assistindo no YouTube, porque o Apocalipto mesmo eu nem sabia que tinha no YouTube, foi um inscrito aqui que falou e eu peguei a dica e fui lá e realmente vi que estava disponível e assisti e achei maravilhoso. Então comenta aqui, Dimas, eu assisti esse filme no YouTube, procura aí que a gente vai fazendo essa listona crescer cada vez mais, inclusive aqui nos comentários. Um filme sensacional que está no catálogo do YouTube, que está no YouTube de graça também em alta qualidade, é O Mistério da Libélula. E eu nem acreditei ver esse filme no YouTube. É um filme que ele não tem uma nota muito alta de IMDb, ele tem uma nota 6.1, é uma nota boa. Não é uma nota tão alta no IMDb, mas é uma nota ok. Mas assim, as pessoas adoram esse filme, inclusive eu também adoro esse filme, recomendo que você assista O Mistério da Libélula com o Kevin Costner. Está de graça no YouTube, pessoal. A história é sobre um médico interpretado pelo Kevin Costner, que infelizmente ele acaba perdendo sua esposa numa expedição humanitária na Venezuela. Ela acaba morrendo, isso não é spoiler, isso é sinopse, beleza? Não briga comigo. Depois de um certo tempo, ele começa a acreditar que ele começa a receber alguns sinais de que talvez sua esposa estivesse tentando se comunicar com ele. Ele entra numa jornada emocional de fé e autodescoberta para tentar entender o que está acontecendo. E é claro, o filme é uma montanha-russa de emoções, pessoal. O filme vale muito a pena, é muito bom, também está no YouTube de graça. Se eu fosse você, eu daria uma chance. Só que, ó, prepara o lencinho porque você vai se emocionar bastante, beleza? O próximo, esse daqui, é um filmaço com nota 7.1 no IMDb, e sejamos justos, esse filme também está disponível no catálogo da Max, que eu falarei agora, que se chama O Troco, com o Mel Gibson. E numa época, pessoal, que o Mel Gibson, ele era o cara, mano, ele era o cara do momento, ele fazia diversos filmaços, depois ele acabou caindo ali numa de fazer filme ruim, mas ele é um bom diretor, respeito o trabalho do Mel Gibson, gosto dele como pessoa também, e aqui ele interpreta um criminoso que se chama Porter, que ele acabou levando ali, foi meio que traído, deixado para a morte pela sua esposa e por um outro cara, ele foi meio que roubado, também passado para trás, e acaba sendo um filme de redenção e vingança também, porque ele quer botar tudo agora na mesa, pessoal, e ele é um cara que não vai deixar barato. Dali vocês têm que entender a jornada dele entre tudo que ele vai fazer. Logo no início do filme você já entende que algo deu ruim, já vai entender o que aconteceu, ele foi deixado para morrer. Só que ele acabou não morrendo. Inclusive esse filme inspirou um outro filme do Jason Statham, pessoal, mas eu esqueci o nome. Mas Mel Gibson, é tiro certo, é tiro, porrada e bomba, não tem como errar, especialmente no final dos anos 90. Esse filme é de 1999 e é um filmaço. Se você já assistiu O Troco, você sabe do que eu estou falando. Cara, meu pai adora esse filme, eu também adoro. Então apresente para alguém aí que vocês vão gostar demais. Agora vem comigo nesse, porque esse aqui é demais também, com nota 7.2 do IMDb, uma obra-prima do cinema, inclusive também subestimada, as pessoas também não falam muito, e também só tem no YouTube para você assistir, que se chama A Viagem, com diversos atores. Pessoal, metade de Hollywood está nesse filme. É um filme muito interessante. Não dá para falar assim de modo geral do plot da trama, mas ele é um filme que ele vai conectando diversas histórias. São mais ou menos 6 histórias ao todo e todas elas vão se entrelaçando de alguma forma, uma levando consequências à outra, mas aí vocês vão entender assistindo. As histórias são bem interessantes. Nós temos aqui um jornalista investigando uma conspiração dos anos 70, um editor preso em um asilo em 2012, uma distopia futurista na Coreia, entre outras histórias que vocês vão entendendo toda a conexão e todas as mensagens passadas em torno delas. É uma produção grandiosa, com diversas ambientações, uma produção audaciosa mesmo, e realmente merece toda a nossa atenção. Só que é aquele tipo de filme que não é para todo mundo, porque ele é um pouco de explodir a cabeça. Aquele tipo de filme que você tem que prestar atenção, assistir com calma. Não é para assistir com o cérebro desligado a viagem, porque vai te levar realmente a uma viagem e vocês vão entender o porquê
de todas essas épocas, todas essas histórias, todas essas conexões bem interessantes. Eu adoro esse filme, pessoal. Como eu disse, nota alta de crítica, satisfação de público alta, também as pessoas gostam. E agora vem comigo porque esse também é um filmaço próximo, você tem que assistir. Se você curte um estilo de filme mais noir, de gangster, investigação policial, criminal, de primeira qualidade, você vai adorar assistir O Preço da Traição. Tem 2 filmes com esse nome, beleza? O outro filme com Liam Neeson, com a Julianne Moore, também é bom pra caramba, só que esse aqui é um filme de 1996. A nota dele de IMDb não é muito alta, é uma nota 6.3, mas é uma nota boa, é uma nota ok, beleza? Abaixo de 5, pessoal, eu nem pego, beleza? Pra indicar. Então aqui, a ambientação do filme é em meio aos anos 50, 1950, onde nós conhecemos um grupo de policiais que eles são bem ali, nada ortodoxos, eles são inclusive bem violentos, falando que também, primeiramente, que o filme é muito bem ambientado, os figurinos, a recriação de década, é tudo muito maravilhoso nesse filme. Eu gosto dessa atmosfera. Até que aparece uma mulher misteriosa, morta, num lugar, na ponta de uma montanha, e ali o detetive especial ele vai ter que investigar para saber que tipo de conexão que ela tem com alguns segredos envolvendo pessoas perigosas. E eles terão que investigar e pisar em ovos para conseguir algumas informações, e vocês vão entendendo toda a trajetória desses caras, especialmente desse policial. O filme ele é muito bom, pessoal. Ele mistura drama com ação numa pegada bem noir, assim, que combina muito com a atmosfera dos anos 50, né? Uns anos 50 assim mais escuro, paletas de cores mais fechadas, e está em altíssima qualidade no YouTube, inclusive em canal licenciado, pessoal. Vale a pena demais cada minuto. Gostaram dessa lista? Olha, eu espero muito que sim, de coração. Então, se essa lista não foi para você, é claro que eu vou deixar você com uma outra também de YouTube para você sempre continuar aqui com a gente. Pessoal, agora corram lá para ver essa e outras belezinhas que eu tenho para você na minha loja, beleza? Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis! Passou e voltamos. Agora vamos a uma reflexão muito importante. Caríssimos jovens, esta vai para vocês. Nós, quando digo nós, porque eu também sou jovem, nós temos um problema sério, principalmente com datas comemorativas. E a desculpa que sempre temos levado é: eu não sou bom à história, porque história é aquilo, porque história é guisado. Não. Conhecer as datas comemorativas do seu país é algo essencial, fundamental e fulcral para a cidadania e para vermos que você na escola não foi fazer turismo. Na escola você não foi fazer turismo. Se saíssemos à rua agora perguntarmos aos cidadãos o que se comemorava no dia 7 de setembro, são piadas. Outros iam dizer, porque é dia do Anamola, porque é dia daquilo, porque... Senhoras e senhores, conhecer as datas comemorativas nacionais é algo produtivo, é algo fundamental. Vamos passar aqui alguma série de datas. Por exemplo, dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Por quê? É homenagem a Eduardo Mondlane, que morreu nesta data. Dia 7 de abril, é dia da mulher moçambicana. Por quê? É homenagem a Josina Machel, que teria tombado nesta data e passou a ser comemorado como dia alusivo a toda mulher moçambicana, devido à sua coragem e devido à sua heroicidade. Heroicidade, ela é uma mulher heróica. Dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalho. Por quê? Foi uma data instituída pelas Nações Unidas para que se regulamentasse o trabalho e também em reivindicação dos trabalhadores que exigiam melhores condições porque eram mal
eram tratados mal no seu setor de trabalho. Dia 25 de junho, é dia da independência, por quê? Tudo isso nós temos que saber. Dia 7 de setembro é dia dos acordos de Lusaka. Por quê? Porque foi nessa data que na Zâmbia o governo português e a Frelimo assinaram o acordo de Lusaka, que reconhecia a soberania do povo moçambicano como um país independente e autônomo. Acompanhe o vídeo dos feriados nacionais que selecionamos e voltamos já já. Não queremos falar mais nada. E voltamos já já. Oi, tudo bom? Como é que você está? Que legal a gente poder se ver novamente por aqui, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre datas comemorativas e feriados no nosso conteúdo de história. Nós já vimos algumas datas comemorativas que tivemos na semana retrasada, não, a semana passada, né? Foi agora, essa semana. E agora nós vamos ver um pouquinho mais o que são essas datas comemorativas, por que elas existem. Então agora eu quero mostrar para vocês um calendário, tá? Que lá pelo calendário que vai ficar mais fácil. Ok, nós temos aqui um calendário de 2020. Tá. Os feriados e as datas comemorativas, elas existem para lembrar algum fato importante. Tanto que esses feriados ou datas comemorativas, eles são divididos em 3 grupos. Os grupos são feriados que comemoram fatos passados de grupos étnicos, como o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio, feriados históricos, como o Dia de Tiradentes, e feriados religiosos, como o Natal, a Páscoa, né, que são feriados religiosos. Durante o ano, a gente tem umas datas comemorativas que não são feriados ou são feriados facultativos. O que é facultativo? É que o município ou o estado decide se vai ter feriado naquele dia ou não, como o Dia da Consciência Negra. Aqui no Paraná, ele não é considerado como data de feriado. É uma data comemorativa, é falado sobre o tema, mas não é feriado, né? Então, os estados tiveram essa liberdade de escolher se colocariam como feriado ou não, tá? Então vamos ver aqui. Aqui no nosso calendário, a imagem da prof ficou em cima dali, da onde está escrito alguns nomes, mas é só você prestar atençãozinha aqui que a prof vai falar, tá? Então aqui, ó, dia 1º de janeiro é feriado, porque ele é considerado o Dia de Todas as Nações e é comemorado o Ano Novo, tá? Se a gente pegar um calendário de datas comemorativas, você vai ver que dentro de um calendário existem muitas datas comemorativas, né? Por exemplo, aqui em janeiro, no dia 6 de janeiro, é considerado Dia de Reis, tá? Mas não é um feriado, é apenas uma data comemorativa. Em fevereiro, a data comemorativa mais marcante desse ano, porque esse é um feriado móvel, tem feriados que eles não são fixos, tá? Como o Carnaval. Nesse ano, o Carnaval caiu dia 5 de fevereiro, tá? Então, geralmente ele é uma terça-feira, sempre emenda a segunda-feira o feriado, tá? Em março, nós não temos muitas datas comemorativas que sejam feriados. Nós temos datas que se comemoram, mas não feriados. Por exemplo, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, que é uma data comemorativa comemorada no mundo inteiro, né? Por isso que o nome fala Dia Internacional. Internacional quer dizer que não pertence só ao nosso país, mas é um feriado que pertence ao mundo inteiro.
diferente do Carnaval, que é um feriado que pertence ao nosso país, é um feriado nacional, tá? Então, o dia 8 é uma data, não é um feriado, mas é uma data comemorativa internacional. No nosso município de São José, nós temos aqui o dia 19 de março como uma data comemorativa e é um feriado. É comemorado aqui no dia 19 de março o dia do padroeiro de São José dos Pinhais, ou seja, o dia de São José. Por isso que aqui, no dia 19, é feriado. Em abril, as datas mais importantes aqui é a Sexta-feira Santa e a Páscoa, que são feriados religiosos, e dia 21 de abril de Tiradentes, que é um feriado histórico, né? Porque tem a ver com uma pessoa que lutou pela independência do Brasil, tá? Mas é um feriado nacional, não é mundial, tá? No dia 1º de maio é um outro feriado internacional. No mundo inteiro, nesse dia é comemorado o Dia do Trabalhador, tá? Se a gente fosse analisar cada mês, todos os meses tem algum feriadinho. Aqui não está marcadinho, mas nós temos o feriado de Corpus Christi, que é um feriado religioso, tá? Em julho nós não temos feriado, mas temos várias datas comemorativas. Um exemplo aqui de data comemorativa em abril, que é uma data comemorativa étnica, é o dia 19 de abril, que é o dia do índio, mas não é um feriado, é só uma data comemorativa, tá? Que lembra fatos históricos, ok? Em setembro a gente viu que tem o 7 de setembro, que é uma data nacional, que é sobre a independência do Brasil. Dia 12 de outubro, Dia da Criança, que é um feriado nacional. Dia 2 de novembro, que é o Dia de Finados, é considerado um feriado religioso, uma data comemorativa religiosa, e ele é um feriado nacional, tá? Aí, aqui nós estamos marcadinho aqui com uma bolinha, porque ele caiu no domingo, que foi dia 15 de novembro, que também é um feriado, que é o dia da Proclamação da República. Nessa semana do dia 15 de novembro, teve o Dia da Bandeira, que foi no dia 19, e teve o Dia da Consciência Negra, que foi no dia 20. Né? Então, assim, numa semana só tinha várias datas comemorativas, ok? E o 25, né, que é o Natal, que é uma data comemorativa religiosa e é um feriado religioso também, tá? O que você vai fazer hoje nas suas atividades? Você vai, junto lá com seus pais, ligar quando é que se comemora algumas datas comemorativas, tá? Então lá tem as datas e do outro lado tem desenhos representando essas datas. Quando é que se comemora essas datas? Como eu disse, tem feriados como o Carnaval e a Páscoa, que eles não têm datas fixas, elas são móveis porque elas são baseadas no calendário religioso e elas então se movem a cada ano, não estão sempre fixas nos mesmos dias, tá? Então elas se movem. Por exemplo, o Carnaval ele pode acontecer em todo o mês de fevereiro e no início de março. A Páscoa pode acontecer no final de março a meados de abril, durante o mês de abril, tá? Então são feriados móveis, como se, digamos assim, vamos falar nesse sentido, tá bom? Então, que é mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho sobre datas comemorativas e feriados, ok? Muitos beijinhos da Prof. Ok, passamos a questão dos feriados. E nós temos visto que muitos dos nossos jovens não pautam por este momento de estar ali ligado ao que é seu. Vamos à sátira de hoje. Senhoras e senhores, a pergunta que fica no ar é a seguinte:
o que seria do nosso mundo, se o Brasil, escutem bem, o que seria do nosso mundo se o Brasil conquistasse a América do Sul? O que seria do mundo se o Brasil conquistasse a América do Sul? Quando falo da América do Sul, falo da Argentina, do Peru, do Chile, da Bolívia, Paraguai, Uruguai, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. Todos esses países que acabo de citar fazem parte da América do Sul. Que impacto isso teria na nossa vida? Senhoras e senhores, de entretenimento é isto. Vamos acompanhar esse vídeo e voltamos já. O que aconteceria se o Brasil resolvesse anexar todos os países da América do Sul? Para começar, a gente seria oficialmente o maior país do mundo, com cerca de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, ultrapassando outros países gigantescos, como a Rússia e o Canadá. Por mais que ter muitos países aumentando os números seja bom, no quesito IDH a coisa não fica tão interessante. Isso porque o Índice de Desenvolvimento Humano teria uma pontuação de 0,754, o que é considerado alto, porém, para um país com esse tamanho e recurso todo, não é o melhor dos mundos. Tendo em vista que países similares como a Rússia possuem um IDH de 0,821. Além disso, no ranking mundial, nossa posição seria a 85ª, ao lado de Cuba, na frente da Moldávia e atrás da Macedônia do Norte. Outro tópico um pouco semelhante a esse é o PIB per capita. Nesse tema, o país tendo um PIB per capita de cerca de 9.082 dólares, garantida a 80ª colocação do ranking mundial, sendo os maiores destaques o Uruguai, com 18.215 dólares, e a Guiana, com 17.646 dólares. Em relação ao PIB, a América do Sul subiria alguns níveis no ranking, com um valor total de cerca de 4,5 trilhões de dólares, o que garantiria a terceira posição do ranking mundial, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos. Uma coisa interessante sobre esse PIB em questão é que, se a gente reparar bem, praticamente metade de todo o PIB desse novo país ficaria concentrado em território brasileiro. E para finalizar, eu queria que vocês decidissem uma coisa. Na tua opinião, qual língua seria falada pelas pessoas? Deixa aqui nos comentários. Muito bem, passou o teaser, passou o vídeo e vimos ali como é que seria o nosso mundo. O Brasil seria um dos piores IDHs do mundo e também seria um dos maiores países do mundo. Ok, senhoras e senhores, agora vamos a um vídeo e voltamos para nos despedir. Acompanhe. Tutu watako nami nasama kutisela kambe shingoni sasa loko munibona nipukwindela mulimwishisha yene italuza fumo wa matilo ila shosama yukuhabana nikutunakaleta we aleta mini perdi a conta das pessoas que ajudei. Hoje eu tenho a conta nas costas, nem funil. Pronto para quando a questão é socorrer, principalmente quando o assunto é matiluene. A vida é dura e mesmo assim a gente luta. Mesmo sem pau, achei ambante, outra cula. Tô precisando de um ouvido que me escuta. Limpeza e amizades, não tô querendo o futa. Vano vai uma pizza, nem tá rumo lá cacana. Louco ni carala, vani puna chiambana. Vano vai ali cima, vanga ni tintralo. Vaco ni luela, louco ni veni chicalo. Mama ni pune, ei ni pune, ei ni pune, ei ni pune, ei mama ni pune. Há quanto tempo eu já não te vejo fazendo bem a alguém? Focado só nos teus desejos, já te bates o peito, tipo tu não pecas, man.
descrente, sido eu sei. Não falta já cheche, nenhum sandê. Ainda por cima tu estás a esconder onde sentas para que o pasta possa ver. Mas eu com a moana hotel, o comi anho se ama tevo. Eu cuidava muito até que quer que ela é na magueira. Até fazem festa, né? E se alegram quando estou na cova, né? Não se esqueçam de Daniel, esteve lá, mas Deus só pôs-lhe a prova. Bem focado no ministério, ralando no hustle. Mas a quem me desafia a dar um stop não faço. Enquanto miro a mim ou miro God que pode impõe-me nas costas. Eu caçado com a cruz, eu não paro. Maquero, louco shihamba não shinti. Que era ninho que cano unifuna hifamba shika. Maquero, louco shihamba não shinti. Que era ninho que cano unifuna hifamba shika. Hoje falei muito e agora só tenho a agradecer a vocês que ficaram aí sentadinhos ou a se movimentar e acompanharam essa programação, e dizer muito obrigado por sempre estar conosco e por sempre estar conosco ligado à nossa programação. São vocês que têm ajudado a crescer esse canal, são vocês que têm ajudado a alavancar este canal. E uma coisa que eu vos peço, mande as vossas críticas, mande os vossos comentários, deixa aí os vossos comentários, digam-nos em que podemos melhorar, em que podemos satisfazê-los, e também digam que rubricas vocês gostariam de ver aqui no programa Super Vibes. Hoje também agradecer a todos vocês que têm acompanhado imensamente a nossa programação e dizer muitíssimo obrigado. Eu sou Elidio Hernandes e fico por aqui. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado a nossa programação. Fique com Deus, até a próxima edição do nosso programa. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês e as vossas famílias. Até a próxima edição do Super Vibes. This is one of the most anticipated and rare events of 2025. The second total lunar eclipse of the year will transform the full moon into a coppery red blood moon on the night of September 7th. During the eclipse, Earth will block the sun's light, but some light will filter through the atmosphere, casting a red glow on the moon. This long-lasting and spectacular total lunar eclipse will be visible from Asia and Western Australia. The timings of the eclipse are provided in the video description. For more updates on space events, follow Secrets of Space.